Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Plantcast da ICL, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu sou Luciele Leolato, gerente de desenvolvimento de mercado na diretoria Cerrados Leste e serei a host do nosso episódio. E para compor a mesa, eu gostaria de convidar Vitor Hugo Aguiar. Ele que é consultor de desenvolvimento de mercado na Comercial Goiás Centro. Vitor, fique à vontade e dê um oi para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes. É com grande prazer que a gente está nesse Plantcast hoje. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje para falarmos de um processo tão importante que é o processo de fixação biológica de nitrogênio. Um momento tão latente do ano sobre esse assunto. Uma grande referência que é o professor Gil Câmara. É isso mesmo, Vitor. Hoje nós vamos falar sobre FBN e é com muita satisfação que nós estamos aqui com ele, com o professor Gil Câmara, ele que é referência nesse assunto. Então, trazendo um pouquinho da sua trajetória, o professor Gil Câmara é engenheiro agrônomo e mestre em fitotecnia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP, e doutor em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Também é professor associado do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. E atualmente consultor de empresas na área de nutrição de plantas, inoculantes e inoculação. Além de tudo, grande referência para nós. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Plantcast e fique à vontade para dar um oi para os nossos ouvintes. Olá, pessoal que nos ouve. Olá, Luciele, Vitor. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de, através da voz, do áudio, da gente se comunicar com os produtores e produtoras desse imenso Brasil. É isso mesmo, professor, e nós vamos ter muita coisa boa aí para falar sobre FBN. Então, para começarmos, professor, o que é nodulação e qual o papel desse processo no desenvolvimento das leguminosas e na fixação biológica de nitrogênio? Na evolução do nosso planeta, quando o reino vegetal começou a surgir na Terra, antes da nossa espécie, nessa evolução, num dado momento, surgiram as plantas da família botânica chamada leguminosa, né? Também conhecida como fabácea. Mas os primeiros seres vivos do planeta, na verdade, e tem mais 2 bilhões e 500 milhões de anos isso, são as bactérias. Então, os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta foram as bactérias. E depois veio o reino vegetal, o reino animal, até chegar a nossa espécie, que chegou ontem, né? Se você ter a idade da Terra. E as leguminosas, elas surgiram no ambiente, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso agora, tá? Elas surgiram no ambiente com restrição de nitrogênio, com baixa fertilidade em nitrogênio. Na evolução, chegou um dado momento, e nesse ambiente tinha vários micro-organismos, né? Vários biológicos, como a gente fala hoje, né? Seres micro-organismos. E bactérias causadoras de doenças. Num dado momento, a gente não sabe muito bem porquê, como isso se deu, mas a partir de um dado momento, as leguminosas e uma classe de bactérias que a gente chama de diazotróficas, ou seja, são micro-organismos que conseguem assimilar o nitrogênio que está na atmosfera. A atmosfera terrestre, esse ar que nós respiramos, né? Ele é rico em nitrogênio, em N2. 78% do volume de ar é nitrogênio, N2. A gente não consegue assimilar esse N2, o boi não consegue, o frango não consegue. Somente essas bactérias conseguem retirar esse nitrogênio do ar, quebrar esse nitrogênio e anexar hidrogênio ou um carbono e formar um aminoácido ou alguma coisa do gênero, uma molécula orgânica, tá? Um carbono. Mas elas não fazem fotossíntese, então elas não têm capacidade de produzir o seu próprio carbono. Então, num dado momento, surgiu uma simbiose mutualística entre
essas leguminosas e uma série de bactérias. E isso evoluiu de tal maneira que existe uma alta especificidade entre bactérias fixadoras de nitrogênio e plantas leguminosas. Essa simbiose surgiu no seguinte sentido: eu não faço fotossíntese, mas eu preciso carbono. Você não consegue pegar nitrogênio do ar, mas eu consigo e te forneço. Vamos fazer uma troca? Eu te entrego nitrogênio e você me entrega carbono. Então, foi por aí que se estabeleceu essa simbiose mutualística. A planta fazendo fotossíntese e sequestrando carbono do ar, do mesmo ar que tem nitrogênio. Então, ela pega o CO2, desmembra isso e fornece, através do floema até o sistema radicular, onde está o nódulo, para a bactéria que está ali dentro, protegida, reduzindo o N2 a NH3. Aí esse NH3 é quebrado e ele vai ser incorporado em alguma molécula orgânica fornecida, né, através de um carboidrato proveniente da fotossíntese, fornecida pela planta. Aí está feito o jogo. Então, o rizóbio dentro do nódulo recebe carbono, energia. E a partir do nódulo para o xilema da raiz e ascende até a parte aérea, pelo xilema, segue esse nitrogênio na forma orgânica que a gente chama de ureídeos, né? No nosso caso, os ureídeos tropicais, que tem uma relação entre carbono e nitrogênio de 1 para 1, ok? Bom, feita essa simbiose, zilhões de anos atrás, aí um dado momento, né, foi ontem, surgiu a nossa espécie, e a evolução da nossa espécie nos trouxe até os dias atuais, onde nós somos curiosos e temos a capacidade da inteligência. Então, nós aprendemos a estudar, a raciocinar e aprendemos a entender como que isso funciona. Isso já tem alguns anos, né? E evoluímos tanto que hoje nós temos as tecnologias de produção de inoculantes de alta concentração de rizóbios e, agronomicamente, como prática agrícola, nós estabelecemos um contato físico entre essas bactérias que estão no veículo inoculante com a planta em miniatura, que é a semente, inoculação da semente. Ou, melhor ainda, a nossa evolução tecnológica já desse terceiro milênio, né? Nós aprendemos a fazer a inoculação via suco e isso nos permite proporcionar às bactérias um maior ambiente de sobrevivência, né? Então, ao inocularmos o suco com inoculante, já em cima da semente colocada também no mesmo suco e cobre com terra, você está fornecendo um grau de umidade melhor para a sobrevivência desses rizóbios. E, consequentemente, o que a gente observa quando é bem feita essa prática, você vê reflexos nisso na maior quantidade de nódulos e, consequentemente, na maior quantidade de nitrogênio fixado pela planta. Essa introdução justifica a importância desse fenômeno natural que surgiu na evolução das espécies no planeta e explica a importância de a gente trabalhar com bons inoculantes de qualidade, saber posicioná-los na cultura e trabalhar com as demais tecnologias de produção favoráveis à performance da lavoura de soja para alta produtividade. A inoculação, com certeza, é um desses fatores primordiais para se chegar a essa alta produtividade. Aí a importância, tá? Importância da FBN. Se você pensar que uma lavoura de soja de alta produtividade, tipo acima de 4.500, 80 sacas, 90 sacas, 100 sacas, como algumas regiões do Paraná, em lavoura comercial, não parcela, lavoura comercial mesmo, né? O pessoal tirando acima de 100, chegando em 105, 107 sacas em lavoura comercial só com inoculação, tá? Então, você vê que uma lavoura de alta produtividade dessa, o consumo de nitrogênio por essa lavoura, pela população de plantas dessa lavoura, é da ordem de 500 a 600 quilos de nitrogênio por hectare. Nós temos resultados mais recentes de pesquisa feitas no Brasil, em que essa absorção de uma lavoura de alta produtividade chega próximo de 800 quilos de nitrogênio por hectare, para formar a planta, a comunidade de plantas, né? Parte disso vai para o grão, a maior parte, e via colheita isso é exportado da área. Então, nós ainda estamos... Isso abriu novas linhas de raciocínio e de pesquisa,
Numa delas eu colaborei com um protocolo, e isso ainda está na pré-publicação. É interessante que a soja, de alguma maneira, ela consegue processar um nitrogênio entre os dois picos de nodulação, de maneira que ela não fique sem esse nitrogênio. Nós temos alguns mistérios da soja a ser desvendados nessa área nutricional em relação ao nitrogênio. Nós somos imediatistas, né? E não raro, às vezes, o horizonte temporal é de uma safra só, né? E nós estamos com custos de produção muito altos hoje, tá? Nós estamos falando da ordem de aproximadamente R$ 6.000 como custo de produção total de um hectare de soja, né? Então é um valor alto para essa planta, para essa cultura. E se você for pensar em colocar 500 quilos, se fosse milho, você teria que chegar nesse patamar, concorda? O milho de alta produtividade, que é uma planta de fisiologia C4, ele absorve, extrai do solo essa grande quantidade de nitrogênio. Só que a soja é de C3, o milho vai te entregar 18, 20, 22 toneladas de grãos de milho por aqui, no mesmo hectare. A soja está entregando mais de 6.000. Essas sojas posicionadas em ambientes de alta produtividade, né? A base de inoculante. Então, isso derruba no meu entender, né? Isso não é de agora que eu tenho observado, isso derruba aquela ideia de que acima de 80 sacas a gente tem que fornecer nitrogênio mineral porque o FBN não vai dar conta. Não, isso, no meu entender, não procede. Porque as lavouras comerciais, eu estou me referindo a 30 mil hectares, né, de uma área lá do Paraná, do estado do Paraná, em que esses produtores estão tirando 105, 106 sacas por hectare com inoculação. Então, isso derruba essa ideia de que acima de 80 quilos nós vamos ter que fornecer nitrogênio. O que acontece é que o produtor e a produtora, à medida que eles vão avaliando tecnicamente, né, os consultores, né, que dão assistência, eles têm que pensar cada vez mais num conceito mais abrangente de ambiente de produção. Se você estiver num ambiente viciado em soja milho, em que uma outra lenda, na minha opinião, tá? Isso vem de uma literatura, de um posicionamento. Sabe aquela coisa, o corte, né? Hoje a gente fala em corte, né? A pessoa escreveu um artigo ou falou uma coisa e aquilo vira a regra geral para o país inteiro. O país soja hoje está quase em 50 milhões de hectares, gente. Nós estamos, na safra atual que está começando, nós estamos... devemos chegar em 48 milhões, talvez passar de 48 milhões de hectares. É uma área imensa, né? Então, achar que tudo funciona da mesma maneira nos 48 milhões de hectares é uma insensatez, né? Então, você acreditar que no sistema a sucessão soja-milho no Brasil hoje representa 18 milhões de hectares. Quer dizer, 18 milhões de hectares de soja em uma semana viram 18 milhões de hectares de milho safrinha. Tá? Acabou. É a colhedora e atrás a plantadora. Tira a soja, põe o milho. Tá? Então, acreditar que cada tonelada de grão de soja produzido vai deixar 15 quilos de nitrogênio para o milho safrinha, isso não é um dado factível de imediato. Onde é que vai estar esses 15 quilos? Então, você pensar, eu tiro 4 toneladas de soja, 4 vezes 15, 60 quilos de N, que fica para o milho. Então, se eu ia aplicar 100 quilos de nitrogênio no milho safrinha, eu vou aplicar 40, porque 60 a soja está entregando para mim. Não está, não. Cuidado com essas contas, né, de padaria que a gente fala. Por quê? Porque ela está deixando uma matéria orgânica bruta para o milho, onde tem talvez esses 15% de nitrogênio. Né? E se não tiver? E mesmo que tenha, tá? Esses 15 quilos por tonelada, até esse nitrogênio ser mineralizado e esse milho aproveitado, talvez passe a safrinha. E isso vai ficar para outra planta que vier na sequência, talvez a própria soja na próxima sequência. O que eu quero dizer?
Uma mensagem errônea que eu tenho visto em congressos, ou em palestras, ou em simpósios, né? E fazendo essa conta, o produtor subestima a adubação do milho safrinha. E esse milho tende a patinar, produzir menos matéria seca. E aí nós começa-se a estabelecer uma depressão de matéria orgânica naquele sistema muito simples de sucessão soja-milho. Não é um plantio direto, né? O plantio direto é multicultural. É uma sucessão, soja-milho. Se eu não fizer o arroz com feijão da soja e o arroz de feijão do milho, eu tenho uma gramínea de fisiologia C4 e tenho uma leguminosa de fisiologia C3. Essa aqui é eficiente na fixação de nitrogênio. Para ela, o milho, o azospirilo ajuda, mas não dá conta. O risóbio dá conta para a soja, quando é bem manejado. O azospirilo não vai dar conta do milho. Se nós estamos falando de uma soja bem inoculada, bem eficiente, nós estamos falando de uma taxa de fixação de nitrogênio para essa cultura de alta produtividade da ordem de 400 quilos por hectare ou mais. Fora o que vem da matéria orgânica, se a gente está fazendo um bom manejo de sustentação da matéria orgânica no solo. Tá? Uma matéria orgânica sucessiva, de ano após ano, fornecendo carbono, né? Que com o tempo vai sendo atacado pelos decompositores e liberando os nutrientes minerais que faziam parte daquela constituição de massa vegetal da parte aérea, ou da soja ou do milho. Agora, se eu subdimensiono a adubação do milho, eu começo a ter perda de produtividade de milho safrinha e perda de produção de massa seca desse milho safrinha sobre a área, sobre a cobertura. Então, se eu ficar viciando esse sistema dessa forma, com o passar das safras, isso é relativamente rápido, o Mato Grosso viu isso, sentiu isso na pele e no bolso, né? Você começa a patinar na produtividade da soja, começa a travar, e começa a patinar na produtividade do milho. Isso evolui para uma condição de não eficiência econômica nesse sistema de produção. Então, as pessoas que passaram a fazer outras práticas agrícolas, né, não quero me estender aqui na primeira pergunta, constataram isso, que é uma recuperação através de uma prática agrícola intercalada nessa sucessão, já demonstrou um retorno muito interessante de ganho de produtividade em soja. Então, moral de história, resumo da ópera aqui, cada caso é um caso, são 48 milhões de casos, 48 milhões de hectares, né? Em que algumas regras que a gente fala de bate-pronto, né? Muita gente fala de bate-pronto na internet, na palestra, na aula, às vezes, né? Não se aplica de maneira geral. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Dependendo do índice de colheita de um cultivar de soja, a soja entrega menos de 15 quilos de nitrogênio por hectare, por tonelada de grão. Tá? Então, se o índice de colheita for alto, não vai ter 15 quilos, vai ter bem menos. Então, tudo isso são outras contas que a gente faz, né? E que constata que, olha, o que o pessoal fala, tem que tomar mais cuidado quando falar isso para o produtor, né? E o produtor tem que melhorar o crivo dele para ouvir certas coisas. Excelente, professor. Para os nossos ouvintes, o senhor poderia comentar como o uso desses elementos, como o níquel, cobalto e molibdênio, tão importantes nesse processo, e suas aplicações no suco, tratamento de semente e foliar, podem contribuir para o aumento da eficiência da FBN na cultura da soja? Ok. Isso faz parte do nosso aprendizado agronômico, né? Ao longo dos anos. À medida que a gente foi no século passado, né? A restrição que existia para a inoculação da soja era muito forte, bem diferente hoje dos biológicos, né? Que o pessoal está com maior aceitabilidade, o que é bom, tá? E à medida que a área de defesa vegetal e a área de nutrição foram evoluindo nos seus estudos, então no século passado, ali na segunda metade dos anos 80 e os anos 90, a pesquisa focava no TS, tratamento de sementes, o fornecimento de fungicida e depois vieram os inseticidas para as pragas iniciais, né? Porque a gente perdia muita população de planta para fungo tropical.
Na sequência, ali nos anos 90, começaram os estudos com cobalto e molibdênio. Por quê? Porque o nosso grau de aprendizado sobre a importância desses dois nutrientes menores, micronutrientes, diretamente no processo de fixação biológica de nitrogênio, foi cada vez mais esclarecido. E aí a tecnologia evoluiu para surgir os primeiros fertilizantes fluidos, formulados em líquido, né? Forma líquida, para aplicação no TS, no tratamento de sementes, junto com os fungicidas. E ali na virada do milênio começa a incrementar, ainda para o TS, né, os estudos com os bioestimuladores, né, enraizadores, estimuladores de parte aérea, de arranque inicial de planta, de raiz, coisas desse tipo, né? Então, o grau de complexidade no uso de insumos, no insumo principal, que é a semente, vem aumentando. E hoje nós temos o quê? A semente de soja, como insumo básico e primordial, ela é um veículo de vários outros insumos, via tratamento de sementes lá na sementeira ou on-farm na fazenda. Ok. Então, a evolução foi essa. Fungicida, inseticida, cobalto, molibdênio e a parte de promoção de crescimento através de biohormônios, né? Sintéticos e agora, mais recentemente, de origem biológica, né? Não foi nesse milênio que descobriu-se a essencialidade do níquel, mas foi nesse milênio, né, na primeira década e vem até os dias atuais, o estudo da participação do níquel como um importante elemento na FBN também. Então, o cobalto, na bioquímica vegetal da simbiose entre planta e bactéria, ele é mais essencial para a bactéria, propriamente dito, do que para a planta de soja, né? Mas a gente não trabalha com eles isolados, a gente trabalha com os dois juntos, os dois organismos, o vegetal e a bactéria. Então, o cobalto, ele faz parte da cobalamina, que é uma substância precursora na formação da leg-hemoglobina. A leg-hemoglobina, a função dela primordial dentro do nódulo é transportar oxigênio, o gás oxigênio, dentro do nódulo, sob controle de pressão de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é letal para a nitrogenase. Quem é a nitrogenase? Toda vez que tiver ase na palavra, né? Nitrato redutase, urease, hidrogenase, nitrogenase. Esse ase significa quebra, né? Nitrogenase, quebra do nitrogênio, do N2. Hidrogenase, quebra do H2. A nitrogenase é uma enzima que quebra nitrogênio. E ela é a chave do processo de fixação do N2 pelos rizóbios dentro do nódulo para a planta, tá? Essa quebra feita pela nitrogenase, ela pode ser interrompida de forma irreversível, né, pela presença de oxigênio dentro do nódulo. Então, para o oxigênio que está lá na atmosfera junto com o nitrogênio não entrar livremente, ele é regulado pela leg-hemoglobina. E para ter leg-hemoglobina, o sistema precisa de cobalto. O molibdênio, ele é componente das enzimas vegetais responsáveis pelo processamento do nitrogênio no metabolismo nitrogenado da planta. Então, o nitrogênio, você tem o nitrogênio NO3, o nítrico, você tem o amoniacal, tá? Que eles podem ser originários da matéria orgânica do solo, mineralização da matéria orgânica, liberando amônia, NH4 ou nitrato, tá? Ou um vai passar para o outro. Eles podem ser liberados pelo MAP, pela adubação mineral de base, né? Pelo MAP, pelo sulfato de amônio, ou por outra fonte mineral de nitrogênio. E o nitrogênio pode ser fornecido pelo rizóbio, convertendo o N2 da atmosfera em NH3 e depois em nitrogênio amídico, que vai virar ureídio. Bom, então o elemento nitrogênio é um só no planeta. As fontes é que divergem, ok? Então, para processar o nitrato, entra a nitrato redutase, que é a enzima que vai processar esse nitrato e jogar esse nitrato dentro do metabolismo nitrogenado da soja, ok? Onde está a nitrato redutase? Essa enzima está presente nas células da raiz, próximo do nódulo, está presente no xilema, está presente lá na parte aérea.
Chegou o nitrato lá em cima, ela processa. Chega o nitrato aqui embaixo, ela processa. Ela vai quebrar o nitrato, tá? A urease, ureia, se acumular ureia, NH3, em qualquer tecido vegetal, a urease quebra essa ureia. E ela deixa de ser ureia, deixa de ser tóxica para a vida vegetal, né? O molibdênio é um elemento mineral constituinte das moléculas de nitrato redutase e das moléculas de nitrogenase. Então, se não tiver molibdênio, nós não temos nitrogenase lá no sistema simbionte. Se não tiver molibdênio, nós teremos um déficit de nitrato redutase para processar o nitrogênio que vem de um fertilizante ou vem da matéria orgânica do solo. Então, o molibdênio é essencial, seja a leguminosa ou não, ele é essencial para as enzimas que fazem o processamento do nitrogênio que entra na planta pelo xilema, ok? E o níquel, o caçulinha da turma, né? Ele foi descoberto mais recentemente e os trabalhos mais consistentes com níquel, eles começam a surgir na primeira década do novo milênio. Então, depois dos estudos com fungicida, inseticida, cobalto, molibdênio e bioestimuladores, né? É mais recente. E o níquel, o que a gente aprendeu com o níquel no sistema simbionte fixador de nitrogênio? A nitrogenase é a enzima-chave do processo. Ela muda a sua configuração em função de estímulo elétrico, tá? E quem dá o estímulo elétrico são carboidratos que vêm da fotossíntese. Então, a planta manda pelo floema até o nódulo um grupo de carboidratos que vai atuar na transferência de elétrons. Nessa transferência de elétrons, nós temos a ativação da nitrogenase dentro dos nódulos, dentro do rizóbio, tá? Aí ela muda de configuração. Quando ela muda de configuração, a nitrogenase consegue quebrar o N2, a tripla ligação, NN, ela quebra, isola os dois Ns e estabiliza cada nitrogênio com 3 hidrogênios. Esses hidrogênios vêm de um outro composto orgânico, via fotossíntese, que desce pelo floema, justamente para estabilizar esses nitrogênios e aí formar o ureídio. Então, veja, para cada nitrogênio separado do outro, tem que anexar 3 hidrogênios. Esses hidrogênios, eles vêm da transferência de elétrons. O elétron gera próton e hidrogênio, e esse hidrogênio vai ser usado na estabilidade. Mas a nitrogenase, ela tem preferência pelo N2 e também pelo H2. Então, pode acontecer um efeito reverso, um fenômeno de excesso de hidrogênio, fazendo com que a nitrogenase desvie a sua rota para quebrar o hidrogênio. E aí isso não gera nada, isso não é FBN, isso é perda de eficiência. Então, para que isso não aconteça, descobriu-se que uma medida regulatória por parte do sistema simbionte é a presença do níquel, que faz parte da enzima hidrogenase. A hidrogenase quebra o quê? H2. Ao quebrar o H2, separa os hidrogênios, e aí a nitrogenase só vai trabalhar o N2. E esses hidrogênios vão para estabilizar o N isolado. Então, uma primeira função do níquel o base nesse sistema, é evitar que haja excesso de formação de moléculas de hidrogênio, comprometendo a eficiência da nitrogenase, que deve processar o N2 e não o H2, ok? E esses primeiros trabalhos são muito interessantes, que com o fornecimento do níquel, uma primeira resposta é aumento de nodulação em raiz de soja, que é interessante, e aumento da fixação biológica de nitrogênio. E aí outros trabalhos, aí fez a campo, alguns mostram ganho de produtividade, outros ainda não mostram, porque as quantidades são bem pequenas, mas a essencialidade dele está comprovada e consolidada. Aí a evolução da tecnologia de formulação de fertilizantes evoluiu para anexar o níquel nas já clássicas formulações de cobalto e molibdênio. Qual é o cuidado com essas formulações que o produtor e a produtora devem ter, né?
se informar com o valor de pH dessas formulações de cobalto molibdênio e cobalto níquel molibdênio. Por quê? Formulações ácidas com pH abaixo de 6,5, né? E às vezes vocês vão encontrar no mercado formulações com pH de 5, já teve no passado pH 4,5. O que acontece com a célula bacteriana? Por quê? Você vai pegar essa formulação cobalto molibdênio ou cobalto níquel molibdênio e vai misturar, vai aplicar nas sementes. E aí vai lá para o manejo, a pergunta anterior, fatores de manejo, né? Na sequência operacional, lá na fazenda de tratamento e inoculação, tratamento é químico, inoculação é biológico, ok? A inoculação é sempre a última na sequência operacional. Então, eu vou aplicar o fungicida, o inseticida, o cobalto, o molibdênio, o níquel, né? O bioestimulante sintético, e na última, o último que vai chegar na semente é o risóbio, ou o risóbio e o azospirilo. Por quê? Porque se você houver mistura de uma célula bacteriana com um meio extremamente ácido, pH baixo, essa célula estoura. Então, a célula bacteriana se estourar significa morte violenta da bactéria. Então, muitas operações, aí é manejo, na fazenda, de dosificação de formulações para TS on-farm, muita perda de risóbio, muita perda de eficiência de nodulação, que depois o produtor vai ver falta de nódulo na planta, é porque lá na operação matou as bactérias por uso de uma formulação extremamente ácida em termos de pH. Então, cobalto, molibdênio e níquel, pH acima de 6,5. Preferencialmente, e tem no mercado, pH 7, pH neutro na formulação. pH neutro não faz nada, é água, tá? Então não vai afetar negativamente a sobrevida das bactérias. Porque pensem bem, você abre o sachê do risóbio, do inoculante, ele está lá protegidinho, em alta concentração com matéria orgânica, dentro daquela formulação de inoculante, tá? Então, alta concentração de matéria orgânica, açúcares protetores, tudo é carbono. Então ali dentro ela tem carbono, feito lá na indústria de inoculantes, tá? Aí você abre aquilo e dilui numa superfície imensa que é a superfície das sementes. Então, da efetiva inoculação da semente até o posicionamento dessa semente inoculada lá no suco de semeadura feito pela semeadora, lá na plantabilidade, tem um tempo que varia de momento para momento, em função do timing de plantio da fazenda ali, né? Então, tem semente que é inoculada de manhã e meia hora depois já está na terra, beleza. Agora, tem semente que é inoculada e vai para o solo lá pelas 2, 3 da tarde. Esse tempo maior de exposição ao ambiente é um tempo maior de morte de bactérias. Você está perdendo a eficiência delas. Então, inoculou, plantou. Essa é a ideia. Isso é antigo, tá? Inocula, planta. Inocula, planta. Quanto mais tempo você demorar, mesmo com osmoprotetores, mais injúria você pode causar à célula bacteriana, enquanto ela não encontrar o seu habitat natural. Qual é o habitat natural desses biológicos? Todos eles. Solo. É do solo que a gente tirou, foi para o laboratório estudar, do laboratório levou para a indústria, para processar, formular, e agora a gente volta para a roça, né, com um produto tecnológico que deve ser colocado na semente ou no suco de semeadura, no solo. Por quê? Porque o solo, quando você põe um inoculante no suco de semeadura, um biológico no suco de semeadura, e a semente, e aí você cobre com terra, você está tendo umidade da formulação fluida do inoculante, e melhor ainda se tiver umidade de solo. Essa umidade, e mais a cobertura com terra. Então, o raio solar não atinge o risóbio. Tem a terra como barreira, a terra de cobertura, de cobrição. Esse ambiente que, via manejo, nós criamos, é um ambiente favorável à maior sobrevivência dos risóbios e de qualquer biológico, que tem umidade e tem um ambiente térmico menos agressivo, porque ele está coberto com solo. Então, é um ambiente térmico mais gostoso, né? E tem água para a sobrevivência dele. Aí é só esperar a semente germinar, né? E ele vai começar a conversar com
a soja. Então, a genética do risóbio vai ser identificada pela genética da soja, eles vão conversar, e aí tem mais um elemento interessante, que também é meio caçula, que é o selênio, em que recentemente a pesquisa tem revelado que o selênio tem ligação direta na comunicação bioquímica genética entre a genética do risóbio e a genética da planta. Então, quando o selênio está presente, ele melhora essa comunicação e melhora a efetividade da infecção da raiz, que vai formar nódulo. Nódulo é resultado de um processo infeccioso. A bactéria infecta a raiz, é uma infecção benéfica, tá? E resulta na formação do nódulo, tá bom? Então, eu vejo, Vitor, a evolução nos mostrou isso, né? A pesquisa nos mostra isso. Quando bem feito o quê? Quando o ambiente ajuda. A genética de soja ajuda, sempre, tá? A genética de soja hoje no país é um espetáculo. O ambiente ajudando e o produtor e a produtora com bom manejo ajudando, aí você vê resultado, né? Agora, quando entra um estresse ambiental ou quando entra um erro de manejo no operacional, aí complica a vida do risóbio. E aí a gente sempre, né, faz parte da nossa cultura. Quem é o culpado? Tem que sempre achar um culpado, né? O culpado é o inoculante, o culpado é o negócio. Não é. É o menos culpado é o inoculante. Hoje nós temos inoculantes hoje no mercado. O mercado reagiu à cobrança do consumidor, vocês, produtores e produtoras. Hoje o mercado entrega inoculante de alta qualidade com alta concentração de risóbio. Então, falar que o inoculante não presta, bom, só se for aquele 1,99 que, né, não tem nota fiscal, não tem garantia nenhuma, né? Outra, no operacional, se me permite, né? Inoculante vem da fábrica, com alta qualidade. Aí ele é transportado, tem que ser transportado com qualidade, não pode tomar sol, nem aquecer a massa. Chegou na fazenda, não, ele está guardado na sombra lá no barracão. Quanto está a temperatura no barracão? Está 35 graus, está matando o risóbio ali. Então, enquanto não usa, na fazenda tem que saber guardar bem, um lugar bem fresquinho, né? Que a temperatura não seja excessiva. Então, vejam, são vários fatores, né? Mas voltando para o níquel, cobalto, molibdênio, a essência deles é isso. Bom, como é que eu forneço isso? Como é que a gente aprendeu a fornecer isso, na verdade, né? Tentativa e erro. Então, a pesquisa é tentativa e erro. Começamos lá. Bom, semente. Se vai fungicida, vai inseticida, vamos colocar cobalto e molibdênio, né? Aí, OTS mostrou, aí a testemunha sem cobalto e molibdênio, testemunha com níveis crescentes de cobalto e molibdênio, doses, né? Vamos descobrir a dose, depois vamos descobrir o momento. O momento agora é TS, é semente. De bate-pronto, de imediato, o que a gente aprendeu? Testemunha versus cobalto e molibdênio na semente, cobalto e molibdênio na semente, mais nódulo, mais produtividade. Por quê? Porque eles têm linha direta com o processo simbiótico, né? É molibdênio na nitrogenase e cobalto para a leghemoglobina. Quanto mais cedo eu forneço isso e a planta começa a funcionar, né, fisiologicamente, mais cedo ela aproveita esses elementos que estão na semente e que assim que ela põe a radícula para fora, semente germinada, e começa a vir a raiz primária e começa a ramificar, ela já começa a sinalizar os risóbios que estão no entorno dela, porque a semente também foi inoculada. Então aquela rizosfera está rica em cobalto e molibdênio, e dentro da planta tem cobalto e molibdênio, e no entorno da rizosfera está apinhado de risóbios. E aí começa a infecção e começa a fixação biológica de nitrogênio. Aí o risóbio, dentro dos primeiros nódulos, tem à sua disposição leghemoglobina, via cobalto, e tem à sua disposição uma saudável nitrogenase via molibdênio. Então é como, usando um termo da área de motores, né, em combustíveis, é como você turbinar o motor. É como você turbinar a FBN, você está fornecendo ali na semente o cobalto e o molibdênio. Aí veio a questão, que é um problema até hoje, mas é solucionável via manejo no operacional de pré-semeadura. Você tem formulação de fungicida líquida, inseticida líquida. Aí vem cobalto, molibdênio líquido. Aí vem o estimulador de raiz líquido. Aí vem o bioestimulador de parte aérea líquido. Aí vem mais um defensivo, sei lá, mais alguma coisa líquida. Líquido, e cada dose de líquido, de insumo líquido, ele vai agregando, né?
Um é 100 ml, o outro é 200, o outro é 150, aí você já tem 450. Aí nós aprendemos o seguinte: quando você extrapola 600 mililitros de uma calda de tratamento de semente, 600 ml por quilo de semente, né? Então você tem, por 100 quilos de semente, você passa a ter uma condição de excesso de líquido na calda, que pode causar a embebição parcial da semente. Como assim? Parte daquele líquido, algumas sementes vão ficar com um contato mais íntimo com aquela calda, elas embebem a ponto de enrugar o tegumento da semente. Enrugou o tegumento da semente, na manipulação da semente, aí vai para a caixa de semeadora, né? Na manipulação da massa, essas sementes mais enrugadas, elas perdem o tegumento rasga. Nessa de rasgar o tegumento, você já perdeu o fungicida. Porque a hora que rasga o tegumento, você tem uma porta de entrada para fungo, para bactéria, para qualquer micro-organismo patógeno, né? Patogênico. Então você perdeu o fungicida ali. Então tem que tomar cuidado muito com o volume de calda, tá? Como é que eu posso manejar esse volume de calda no operacional de pré-semeadura? Bom, nós aprendemos, aí volta lá para o cobalto molibdênio do TS, foi para o via foliar no V3 a V5. Por que vai para o foliar? Testou a maneira de você incrementar a nutrição via folha, né? A adubação foliar também começou a surgir com mais frequência o seu uso através da análise de tecidos foliares, também incrementou o uso, né, por amostragem de folha, né, para avaliar o estado nutricional da cultura. E aí nós descobrimos que a ferramenta aplicação foliar é uma ferramenta muito interessante para você suplementar nutrientes na cultura, mas não corrigir deficiências grotescas de fertilidade de solo, né? Se eu preciso corrigir meu solo em P2O5, é via solo, não é via folha que eu vou fazer isso, tá? Mas suplementação, principalmente de micronutrientes, se o resultado vier a tempo, a gente consegue corrigir via aplicação foliar. Então surgiu aí o questionamento. E via folha, dá para fornecer isso, o cobalto e molibdênio? Vamos testar. Aí nós testamos o quê? No V3, no V4 e no V5. O que é o V3? O V3 é uma planta de soja com um par de unifólios aberto, estendido, e 2 trifólios expandidos. O que é o V4? O V4 tem 3 trifólios expandidos e mais o par de unifólios. O que é o V5? Ela tem 4 trifólios expandidos e mais o par de unifólios, ok? Então, do V3 ao V5, nós temos um pequeno ganho de área foliar. E do V5 para frente, ela continua formando folha. Bom, por que do V3 ao V5? Na fisiologia da análise de crescimento de plantas, a soja não é diferente. Toda planta tem uma fase lenta de crescimento inicial, chama-se fase lag, tá? Que ela vai devagar. Então a semente germina, ela solta a radícula, isso a gente não vê, tá? A radícula já ramifica, quando a soja nasce no VE, né, que é cotiledono unifechado, ela já tem raiz principal ramificada, recém-ramificada, é novinha, é um nenezinho, né? Aí ela abre ela abre os cotilédonos, depois ela abre o unifório e expande, depois vem o primeiro trifório, o segundo trifório, ok? E raiz crescendo e ramificando. Pois bem, até o V4, que é três trifólios expandidos e mais o par de unifólios, a taxa de enfolhamento da soja é de em torno de 5 a 6. 5 a 6 dias para ela expandir um trifólio. Quando ela, do V5 para frente, em diante, esse tempo cai para quase que pela metade. De 6 cai para 4, de 5 cai para 3. Então ela passa a ser o quê? Mais rápida na expansão de folha. Isso, aos nossos olhos, fica visível. A soja começa a crescer rapidamente em altura e em área foliar. Então, nessa fase lag, a taxa de acúmulo de massa seca e a taxa de absorção de nutrientes do solo pelas raízes para a parte aérea é lenta. A partir do V5, a curva de absorção ela inclina
tem uma inclinação muito drástica, muito intensa, e essa inclinação é a sinalização que nós aprendemos, que informa o seguinte: a taxa de acúmulo de massa seca e a taxa de acúmulo de nutrientes e se intensifica muito e acelera muito, é muito rápida. Então, até o V3, V4 é o momento de a gente fornecer alguma coisa via folha para que seja absorvido tem que vencer a cutícula foliar, adentrar o tecido foliar, chegar no floema e ser distribuído pela planta. Tá? Então, isso leva um tempo. Os micronutrientes cobalto, molibdênio e níquel, o molibdênio é o mais lento deles. O molibdênio demora uns 3 a 5 dias entre a aplicação da folha e chegar no nódulo. Claro, quanto mais nova for a planta, menor é a distância. Ajuda. Então, o ideal, operacionalmente, é aplicar no V3. Por quê? No V3, a raiz está sendo infectada pelos rizóbios. É o começo das infecções. Toda infecção que tiver sucesso vai virar nódulo. Então, ali é o start da nodulação. Ok? Se eu coloco o molibdênio via folha no V3, quando chegar no V5, esse molibdênio já chegou nos nódulos. Já está lá à disposição deles. Se eu esperar muito tempo para aplicar, depois do V5, a distância a ser percorrida é maior, porque a planta já cresceu mais um pouco, tem mais área foliar, e até chegar no nódulo demora um pouquinho mais. Então, quanto mais cedo, ali no V3, V4, eu estou posicionando os nutrientes antes da virada da baixa velocidade para alta velocidade de crescimento em massa seca e absorção de nutrientes. Vocês estão entendendo? Então, esse é o porquê, é a resposta fisiológica do porquê de posicionar agronomicamente os nutrientes no V3, V4. Okay? Para ajudar a planta, quando disparar o crescimento, já está dentro dela e já está lá. Se não chegou, está chegando ali nos rizóbios, lá na raiz, que é o dreno forte no momento, né? O dreno fisiológico. Aí os resultados mostraram o seguinte. Aí o pessoal testa. Bom, vamos fazer testemunha sem cobalto molibdênio, testemunha só, cobalto molibdênio só na semente, que a gente já sabe que funciona. Agora vamos pegar metade da dose desse cobalto e molibdênio, vamos colocar na semente, a outra metade via folha, no V3, V4. Aí vamos fazer mais uma coisa, vamos tirar da semente e colocar a dose cheia no V3, V4. Aí o que a gente aprendeu? Com vários experimentos nessa área, né? E várias repetições em várias localidades do Brasil, várias escolas, instituições e por aí afora, né? Quando você quebra ao meio, metade da dose na semente e metade na folha, o desempenho é similar à semente, em muitos casos, né? Quando você tira da semente e põe só na folha, dá resposta, mas não uma resposta tão boa, ou no mesmo nível que a gente observa para o TS, tá? E meio no TS e meio na folha, meia dose no TS e meia folha no V3, V4, dá um bom desempenho também, tá? Mas e se eu tirar total da folha e colocar no V3, V4? Se eu colocar no momento do V3, em um ambiente favorável, um ambiente que tem umidade no solo, que a folhagem, a planta está em ambiente favorável ao crescimento, beleza. Mas por que você vai fazer isso? Para monitorar e manejar a cauda de TS na fazenda. Tá? Como assim? Porque se eu vou colocar fungicida na fazenda, inseticida na fazenda, cobalto e molibdênio, cobalto, molibdênio e níquel, líquido, enraizador de planta, líquido, algum bioestimulante, líquido, né? Mais alguma coisa via TS, eu vou estourar o volume de cauda. Mas se hoje eu tenho à minha disposição os kits de inoculação via suco, né? E agora nós estamos com os biológicos, líquidos, no TS. Né? O que eu posso fazer? A minha sugestão, na minha fazenda, eu faria o seguinte, tá? Com o grau de conhecimento que a gente tem hoje. O químico básico de defesa, fungicida, inseticida, na semente. Bem feitinho, bem uma boa cobertura uniforme sobre o tegumento da semente com fungicida e inseticida. Posso colocar meia dose de cobalto molibdênico na semente
e a outra meia dose via folha, no V3, V4. Os biológicos incluem-se risóbios, azospirilo, bacilos e mais um biológico que você queira usar, controle de nematóide, via suco. Líquido via suco. Eu vou ter um volume de líquido no suco maior ainda, porque não é só inoculante líquido, estou colocando os outros. Ok? Posso pensar nos extratos úmicos e fúlvicos, é meio que condicionador daquele ambiente de solo de suco de semeadura e retém umidade. O que eu estou fazendo? Ajudando a sobrevivência dos risóbios, do azospirilo e de qualquer biológico que eu estou colocando ali. Num ambiente tropical de solo quente, porque quando eu coloco a soja no solo, nessa época, o solo é para estar quente. Se tiver um solo seco, mais quente ainda. Aí solo seco, não faço inoculação de semente, porque eu colocar uma semente inoculada num solo seco e quente, 40 graus, 50 graus, eu estou matando os risóbios. O ambiente quente vai matar os risóbios. E aí o que você vai ver? Você não vai ver a nodulação inicial dessa soja. Então, estratégia de manejo. Tira da semente, põe no suco de semeadura se você tivesse essa facilidade, se você tiver isso no seu operacional. Tá? Então, você está fazendo o quê? Manejo de calda. Lá na semente você não tem excesso de calda. Parte dessa calda você vai pôr na folha. Não só o cobalto milini, como outro insumo que você queira aplicar via folha, tirando da semente. E você tem ainda a opção de via suco. Então, veja que você tem hoje tecnologias de aplicação que favorecem as próprias tecnologias nutricionais de defesa e de bioestimulação do crescimento, da promoção hormonal ou fisiológica de crescimento de plantas. Tá? Professor, nós passamos aqui por diversos pontos, né? Ao longo aí da sua fala, nós falamos de genética, falamos de inoculantes, ambiente, boas formas de manejo para ter uma melhor FBN, e eu acho que a grande riqueza desse episódio é que o professor conseguiu trazer isso tanto da forma teórica quanto prática, né? Dando aí alguns conselhos de como que os nossos ouvintes, os produtores rurais, consultores, aí eles podem estar atuando no dia a dia no campo. Então, encaminhando assim mais para o final do nosso episódio, professor, você poderia trazer, né, um conselho macro ou dois conselhos, enfim, para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo na busca de ter uma maior eficiência na FBN? E um segundo ponto também, professor, é pensando no futuro, né? A gente sabe aí da sua expertise nessa área, nesse tema, então também a gente gostaria de ouvi-lo, né? Se existe alguma tendência em pesquisa, em tecnologia para aprimorar aí a nodulação na cultura da soja. Eu vou inverter a resposta, né, em termos de tendência, porque a gente observa e escuta, né, conversando com as pessoas das inovações, né, a melhoria da qualidade das formulações de fertilizantes para TS ou para via foliar, no sentido de serem menos impactantes à sobrevivência dos biológicos, né? Aí eu vou misturar não, agregar os novos biológicos ao clássico risóbio e também ao antigo azospirilo, né? Antigo em termos de conhecimento, né? De estudos. E de posicionamento, eu creio que seja interessante. Estou aqui bolando um novo protocolo de pesquisa, a cabeça não para, né? Eu achava que é interessante tentar discriminar melhor agronomicamente e nutricionalmente via aplicação prática de cobalto, molibdênio e níquel, isolando os três, né? Fazer um protocolo em que via TS, via folha, você faz a aplicação da formulação e depois procurar fazer, no mesmo protocolo, a aplicação isolada só do níquel, só do cobalto, só do molibdênio, pegar algumas métricas de avaliação de planta e até chegar na produtividade, né, se for um trabalho de campo, e tentar discriminar melhor
como que é o desempenho de cada um, né? A performance de cada um, e na expectativa de que esses resultados, se confirmarem as hipóteses, né? Os resultados processados, analisados, interpretados, eles viram conhecimento, né? E aí esse conhecimento ser retroalimentar a evolução tecnológica dessas formulações, no sentido de aprimorá-las para o uso de futuras safras, né? Ou seja, a gente não para, né? Acho que essa é uma tendência, né? Essas são duas tendências. A melhoria da qualidade dos insumos no sentido de nutrientes e biológicos serem menos impactantes aos próprios biológicos, né? E também porque tudo veio do solo, tá? Todos eles, o habitat deles é do solo. E via manejo de insumos, a gente devolve eles para o solo, né? Para ajudar a planta. Acho que outra linha que está em voga, tá andando, é a linha das biocompatibilidades, né? Aí é um pouco de mistura, é um pouco de pesquisa aplicada e pesquisa de ponta, né? Mexer com concentrações de risóbio, de azospirilo, de bacilos, de tricoderma, e ver, tentar descobrir as complexas interações entre eles e os níveis de concentração que resultam em sinergismo. E também tentar ver o que resulta em antagonismo. Porque na natureza é assim, se a população de um aumenta, ele passa a ser dominante e passa a ser sendo dominante, ele inibe a ação de outros ou pode até eliminar outro biológico, né? Então, eu acho que essas linhas o pessoal tem trabalhado, né? Mas não é tanto de imediato ela não é aplicável, mas ela é muito importante porque ela dá subsídios para futuras formulações serem mais equilibradas entre os componentes biológicos que estarão dentro delas, né? Que a tendência, na verdade, isso é um lado do biológico, formulação biológica. Uma outra tendência é bioquímica. Então, através de genômica de micro-organismos, o pessoal descobrir qual é a substância natural daquele micro-organismo que exerce aquele efeito de estímulo de crescimento vegetal, que exerce aquele efeito de antagonismo sobre o nematóide, que exerce aquele efeito de antagonismo sobre um fungo, a substância que efetivamente consegue processar o fósforo no solo e torná-lo disponível para a planta. Descoberta essa substância, qual que é a tendência da tecnologia industrial? Partir para a formulação sintética, né? Isolar aquela substância e sintetizá-la na indústria e concentrá-la numa formulação comercial lá na frente. Qual seria a vantagem disso? Você elimina a dificuldade da criação do biológico e passa a ter um produto sintético. Eu prefiro o biológico, a melhoria do biológico. E vou explicar o porquê. Tá? Quando você tem formulações orgânicas, né, lá atrás a gente descobriu o seguinte: você tem um biofertilizante, um organomineral, né? Tem fração orgânica e tem os minerais. Quando a gente isolou o orgânico do mineral, o desempenho do orgânico foi superior em produtividade ao mineral. Só os minerais. Porque no orgânico tem frações de matéria orgânica e tinha aminoácidos. E a gente trucava, né? A gente duvidava. Esse aminoácido, esse negócio aí é lenda, né? Aí não. Aí os estudos em fisiologia vieram mostrar que, olha, os aminoácidos, que existem vários compostos que se originam como subprodutos de agroindústria alimentícia, por exemplo, né? Ou não, eles são ricos em precursores, e isso é mais recente, eles são ricos em precursores de hormônios dos vegetais. E aí a área da nutrição de plantas começou a se envolver com algas, né? Com extratos de algas marinhas,
o mar é uma solução nutritiva altamente concentrada, né? Concorda? E esses organismos que vivem na água do mar, eles devem ter um metabolismo fantástico de conseguir processar naquele ambiente salino e obter seus nutrientes. Isso tem muito a ver com a ação de aminoácidos e hormônios dessas algas, né? E esses extratos, a análise bioquímica química deles, revelam que tem precursores de vários hormônios de plantas. Então, quando começamos a fazer os estudos, na mesma sequência, começou lá com fungicida, inseticida, o cobalto molibdênio, depois o níquel, aí os bioestimuladores, o sintético, blá, blá, e agora nós estamos nos aminoácidos, também já entraram nesse jogo, e mais recentemente os extratos de alga e os ácidos úmicos difúricos. Bom, quando a indústria passou a fazer as suas formulações contendo esses extratos de alga e esses aminoácidos separados ou até às vezes juntos, a observação que a gente tem é que o processamento fisiológico dessas substâncias aplicadas no TS ou via folha, eventualmente no suco, o processamento disso pelos vegetais é acima do esperado. É muito satisfatório. E isso a gente tem observado o quê? Em desempenho inicial de vegetação de planta, com maior vigor, e quando ela passa por um estresse, ela se apresenta mais resiliente. Então, aquela planta, aí vem os comparativos históricos e atuais. Quando você tem uma planta que recebe, por alguma razão, extratos de alga e aminoácidos, ela supera melhor um veranico de curta duração do que aquela que não recebeu essas substâncias. Então, você tem o fornecimento de nutrientes sem essas substâncias e o fornecimento de nutrientes, né, com essas substâncias. Essas substâncias, elas amortizam esses estresses ambientais típicos do clima tropical. E esse é um aprendizado que a gente ainda continua tendo, tá? Então, isso surgiu no manejo, né, a orientação técnica para usar essas substâncias, né, nas formulações, e os produtores começarem a usar essas substâncias para ajudar as plantas a sobreviverem ou a mitigarem o efeito desses estresses de temperaturas extremas, né, que geralmente estão associados à ocorrência de veranico. Quer dizer, além da temperatura extrema, começa a faltar água para a raiz debaixo da terra, né? Então, esse manejo nutricional eu vejo com bons olhos para os produtores e produtoras, porque isso ajuda as plantas, né? Você pode até... Aquela quebra drástica de produtividade, ela pode ser drasticamente reduzida quando você faz um bom manejo nesse sentido, né? Considerando todos os outros fatores fitotécnicos também bem manejados, é claro, tá? Um outro questionamento que eu vou colocar à classe produtora que nos ouve, né? Produtora, os colegas consultores, são essas contas, esses dados que surgem, né? Eu fui questionado em palestras, no treinamento ano passado aí em Goiânia também. Isso virou discussão na plenária, foi bacana, né? Discussão positiva, né? Na conversa. E aí, pelo olhar dos consultores, dos colegas, o pessoal também começou a questionar. Que é aquele caso que eu falei, ó, dos 15 quilos de nitrogênio por tonelada de grão de soja que vai ficar para o milho safrinha. Aí eu comecei a ponderar, e tem alguns cálculos, quem sabe, Luciano, ano que vem, a gente presencialmente, uma nova oportunidade, eu estou fazendo esses cálculos, os cálculos que o pessoal faz de balanço nutricional é muito simplista, né? Você fazer conta assim, para a tua conta corrente bancária, tudo bem, mas quando você vai fazendo a nutrição, não é bem assim não, sabe? Você entra aqui, sai aqui, então se saiu mais, o saldo é negativo. Não, nesse meio tem muita coisa, tá? O cálculo não é tão simplista assim. Num cálculo simplista assim, a soja sempre é negativa. O nitrogênio o balanço na soja é sempre negativo. Aí você é sempre negativo, ano após ano. Como é que vocês no Cerrado, aí no Mato Grosso, em Goiás, conseguem tirar 70 sacas de soja e depois 120 sacas de milho safrinha? Se fosse negativo, do jeito que o pessoal fala, não chegava nas 70 sacas de soja e não chegava nos 120 de milho.
Concorda? Ainda mais a turma que acredita que, 15 quilos por tonelada, vezes 4 toneladas de soja por hectare e 60 quilos de nitrogênio. Eu vou pegar meu mapa e vou reduzir a dose, porque eu não preciso, vou economizar no nitrogênio, eu não vou colocar ureia para o milho, né? Só que o milho, mesmo sendo o milho safrinha hoje, é de alta produtividade e de alta extração. Nós estamos falando de milho acima de 120 sacas, quando o clima ajuda, né? E tem um bom manejo. Isso aí custa nitrogênio, custa fósforo, custa potássio, né? Sem falar nos demais, né? Então, se a soja é tão negativa assim, como é que vocês estão tirando produtividade? Ao longo do tempo. Se você pega esse balanço negativo da soja em 5 safras, nossa, quebra. Por que não está quebrado? Por que está tirando produtividade? Vamos parar para pensar? A gente está muito imediatista e trabalhando safra a safra. A gente tem que... o produtor e a produtora tem como leito de segurança aquilo que a gente chama de solo. O solo levou milhões de anos para ser formado, né? Então, o solo é o leito de segurança das produções. Então, a gente tomar um pouco mais, raciocinar um pouco mais, tá? Por quê? Nesses meus cálculos e nessas minhas avaliações, eu estou vendo o índice de colheita tentando ver índice de colheita de cultivares. Cultivares, nós temos cultivares, aqueles que engalham bastante, né? Isso é expressão de vigor vegetativo. Vigor vegetativo é estimulado por nitrogênio. Então, se você coloca muito nitrogênio no sistema, a planta vegeta bastante. E ao vegetar bastante, ela vai ter proporcionalmente mais parte aérea do que sistema radicular e grão. Então, o índice de colheita tende a diminuir. Se o índice de colheita tende a diminuir, talvez você tenha mais nitrogênio no resto cultural para o milho, mas não esses 15 quilos. Agora, se você tiver uma soja que tem um índice de colheita mais alto, ou seja, ela proporcionalmente pega mais grãos do que parte aérea, ou a proporção de grãos aumenta e tem um índice de colheita maior, você tem menos nitrogênio, bem menos de 15 quilos de nitrogênio por tonelada de grão. Então, por isso que eu falei, não façam esses cálculos genéricos para toda a área e para todo o sistema de produção que vocês trabalham. Cada caso é um caso, e tem como avaliar isso, mas tem que ter calma, tem que ter dado, tem que ter número, né? Tem que ter informação ou disponibilidade de informações, tá? Esse é um ponto. Então, não confia piamente que cada tonelada de grão de soja entrega 15 kg de nitrogênio por milho safrinha. Vai com calma, tá? Vai com calma que você pode subdimensionar o nitrogênio do milho safrinha. E aí ele não vai te entregar a produção que você esperava. Ainda nitrogênio mineral na base da soja. Agora nós vamos para a base da soja. Nós temos, desde o século passado, desde os anos 70, 1970, nós temos os primeiros trabalhos de N mineral em soja, 80, 90, toda a década se tem trabalho, tá? E 98% dos trabalhos feitos em universidade, em Embrapa, em EPAMIG, IAPAR, qualquer instituição que você pense, em algum momento fez trabalho sério sobre isso. 98% dos casos, a resposta ao N mineral na base excessiva resulta em perda de produtividade e perda de nodulação e fixação biológica de nitrogênio. 2, economicamente, não paga. Deu 2 sacas a mais, tá? Quanto você pôs de nitrogênio para chegar nessas 2 sacas a mais? Não paga. E não nutre. O que você põe de N, você tira da FBN. E se não tem FBN, ela vai esgotar aquele N mineral que é pouco. Você não vai colocar 500 kg de nitrogênio por hectare na base, né, ou em cobertura para atender a demanda nutricional de N da soja. Você vai colocar o quê? Os 20 quilos. O que a gente aprendeu fazendo esses trabalhos, até de forma cansativa e até de forma repetitiva, tá? Até 20 quilos de N mineral na base da soja, no plantio, não interfere com a nodulação inicial da soja. Ok. 20 a 30 quilos, dependendo do cultivar, pode interferir.
ou da interação planta-ambiente. Acima de 30 quilos, você está tirando FBN e fornecendo N mineral. A soja precisa de 500. A lavoura de soja de alta precisa de 500. Você põe 30, falta 470. De onde vão vir esses 470? Do solo, matéria orgânica, e da FBN. Só que se eu ponho 30, você põe uma semente de soja que tem 40%, 38% de proteína no cotilédone. É a única que tem essa quantidade absurda de proteína no cotilédone. Proteína e nitrogênio. Tá? Então, ela já tem uma base de N dentro dela, semente, que é uma planta em miniatura. E ela vai usar esse N na nutrição inicial até ela expandir os primeiros trifódios. Quando ela faz isso, ela já tem raiz. É jovem a raiz? É, mas já tem uma raiz bem ramificada. Absorvendo o quê? A água e nutrientes daquele solo. E ela já está sinalizando os rizóbios. Mas ela não sinaliza só por ela sinaliza, de maneira geral, a presença dela ali, através de bioquímica. Dos exudatos, das substâncias que a planta, qualquer planta faz isso, e libera pelo sistema radicular. O que ela está fazendo? Ela está comunicando aquele ambiente da rizosfera e próximo da rizosfera que a soja está presente. Os rizóbios identificam ela através dessa química. E aí vão infectar as raízes. Tá? Agora, isso também pode ser interpretado como uma espécie de sonar de submarino, né? Ela solta essas substâncias químicas para interpretar o que tem no ambiente. Aí, você colocou 30 quilos, 40 quilos, 100 quilos de N na base. Tem gente fazendo isso. O que a soja vai interpretar pela exudação radicular da jovem plantinha? Ele acabou de nascer, começa a ramificar e já começa a identificar o ambiente. A plantinha que tem, ela tem 2 cotilédones abertos, um par de unifódio expandido, um trifódio, 2 trifódios expandidos, não mais que isso. Até antes disso, ela já está identificando. Identificando o quê? Eu estou num ambiente rico em nitrogênio. Ela é uma plantinha jovem, ela nem tem massa seca ainda. Mas ela já interpreta, pô, isso aqui tem nitrogênio pra caramba, para que eu vou gastar energia com rizóbio para fazer nódulo e fixação biológica de nitrogênio? Como assim gastar energia? Gastar ATP. Porque, lembra, lá no começo eu falei da nitrato redutase, que ela tem na raiz, e a nitrogenase, que ela vai ter no sistema simbiótico. A fixação biológica de nitrogênio, pensa assim, cada N2, cada molécula de nitrogênio que o sistema simbiótico consegue fixar no rizóbio raiz, consome 16 moléculas de ATP, energia. Cada nitrato que a redutase de nitrato consegue processar, cada molécula de nitrato, ela consome 12 ATPs, de moléculas de ATP. Então, a nitrato redutase é 4 ATPs mais econômica que a nitrogenase. E na economia de energia que os seres vivos fazem, eles falam, bom, aqui eu gasto 16, ali eu gasto 12, e está cheio de nitrogênio aqui, eu vou economizar 4, eu vou investir na nitrato redutase e deixar quieta a nitrogenase. O que ela está fazendo? Ela está atrasando, por estímulo ambiental feito pelo manejo do produtor com adubação nitrogenada pesada, ela está atrasando a nodulação inicial. Seja soja de tipo de crescimento indeterminado, que é o que predomina, seja soja com tipo de crescimento determinado, seja soja precoce, superprecoce, média, tardia, elas nodulam. Não é porque é precoce, que ela é rápida, que ela não dá tempo dela nodular. Isso é uma bobagem, desculpem a expressão. Mas falar que uma soja não tem tempo de nodular, não é por aí. A soja mais precoce que eu trabalhei, eu ganhei semente do senhor Francisco Terazawa, lá nos anos 80, FT Cometa. Ela completava o ciclo em 90 dias, mais rápida que feijãozinho. Em 90 dias eu estava colhendo soja. Essa soja FT Cometa de 90 dias, era super precoce. Com 10 dias da semeadura,
Nasceu, 4, 5 dias depois, ela estava nodulando, iniciando nodulação. Por quê? Porque eu enchi com inoculante, na época era turfoso que a gente usava. O turfoso confere mais sobrevivência do que o líquido para os guisóides. Então, gente, não é porque é precoce que ela não vai nodular. Se ela não nodular no começo, é porque tem algum ambiente favorável à não nodulação. E a soja responde a isso. Lá no R2, que é o pico do florescimento dela, você vai ver nódulo na raiz. Por quê? Porque a demanda é muito alta. E aqueles 100 quilos de nitrogênio ela está usando para formar a arquitetura de parte aérea e de raiz. Então a soja vai ficar mais verde, bonita, vai ficar mais engalhada, né? Vai ficar com mais raiz, provavelmente, mas você vai diluir a produção lá na frente, porque você vai ter muita vegetação, muito verde, e talvez essa soja, ainda sendo indeterminada, tenha dificuldade de maturar lá na frente, uniformemente. Porque o nitrogênio é um estimulador de vegetação e um retardador de maturação final de planta. Ok? Então, cuidado com esse N mineral, cuidado com oba-oba, cuidado com moda. Hoje nós estamos na época do like, né? Vocês não me veem nas redes sociais, porque eu sou muito técnico e muito sério. E eu não consigo, eu não me vejo. Eu gostaria de ter talvez um canal na rede social para conversar sim com ser mais técnico, mas se você não tiver uma modinha para lançar, não tem paciência para ouvir, não sei o que é, né? Até agradeço vocês aí pela oportunidade. Então, pessoal, olha, cuidado com o N mineral, a soja não precisa, tá? Tem o SESB aí, eu não frequento muito o SESB, mas eu vejo os resultados. E o que a gente vê no SESB? Que os últimos campeões de produtividade, eles têm feito rotineiramente inoculação muito bem feita da sua soja, e a maioria predominantemente via suco de semeadura. E aquilo que eu falo, a soja bem inoculada é soja de alta produtividade. É uma base essencial para você obter produtividade. E a última coisa, Luciele e Vitor, é delicado o que eu vou falar, mas é uma realidade do Brasil e do campo. Assim como você, tá? Cada um, né? Mas eu vejo assim, se eu faço investimento na melhor colhedora, investimento no melhor drone, no melhor pulverizador, deixa eu ver na minha equipe de colaboradores, aqueles de baixa escolaridade que geralmente vão fazer as operações de TS na fazenda, né? Eles é que vão fazer as dosificações, né? Mexer com dose. Invista nesse pessoal que tenha, primeiro, que demonstre que tenha vontade de evoluir, vontade de aprender, vontade de crescer. Segura esse cara. Você segura esse cara remunerando de maneira justa, pelo que ele entrega, e incentivando ele a aprender mais, a estudar, a ser treinado, a ser capacitado, né? Esses colaboradores sérios, que têm vontade de crescer, que gostam de trabalhar, segura esse cara, porque você precisa dele, tá? Invista nele, vale a pena. E não é tão caro quanto uma tecnologia de ponta aí que está à disposição de vocês, aí nas feiras agrícolas do país. A sociedade produtiva, urbana e rural, as empresas fazem isso, a gente vê, né, com seus colaboradores, investem em capacitação, em treinamento, em educação, porque isso é um sinal de que o ensino do Brasil está falhando. Então, é a sociedade que vai ter que corrigir esse erro durante algum tempo. Espero que não muito tempo, mas por mais que venha a inteligência artificial, a robótica, a mecatrônica, né? Algumas coisas dependem do trabalho manual, depende do trabalho cerebral de alguém, né? Seja um trabalho simples, do mais simples ao mais complexo, a inteligência humana ainda vai ser necessária, né? Então, invistam naquelas pessoas que têm inteligência emocional, por mais simples que elas sejam, porque elas vão te dar retorno e segurança nas operações que a elas você passa como atributo, como responsabilidade. Tá? Para quem me conhece, né, para quem foi meu aluno,
aquele professor bravo em sala de aula que não deixava a turma usar celular, né? Vocês sabem que eu não sou bajulador e que eu detesto bajuladores. Eu quero aqui, no fundo do coração, com sinceridade, eu tenho um relacionamento profissional com algumas empresas e um relacionamento mais longo com a própria ICL. Por quê? Porque até o presente momento eu tenho visto nessa empresa a preocupação dela de ter no seu contingente de intelectual, tanto o pessoal mais simples até o pessoal de ponta, com maior demanda de inteligência, né, dentro da empresa, um pessoal que é sério, responsável e é humanista. São pessoas que se preocupam com os outros, tá? E é um pessoal que faz pesquisa séria, não faz pesquisinha ou inventa moda para fazer venda, não. Esse é um pessoal que tem, na parte científica, gente muito bem estruturada e formada, na parte técnica, gente muito bem formada, muito bem capacitada e séria e responsável. Então, quando você tem quando você se relaciona com empresas que têm esse contingente na sua composição, você tem satisfação e segurança para trabalhar como consultor ou como colaborador na parte mais de desenvolvimento de pesquisa, tá? Ou de capacitação e treinamento. Então, eu sou muito grato a vocês da ICL, ao Vitor, à Luciele, tá? Por essa oportunidade. É o meu primeiro, acho que o único, com certeza, o único podcast que eu fiz, tá? Eu era resiliente para isso, mas eu me senti mais seguro de vir aqui fazer o Plantcast, né, que chama, né? Com vocês da ICL, por causa do histórico de relacionamento e saber que eu me sinto mais seguro em saber que eu estou lidando com pessoas que são sérias e responsáveis e muito inteligentes e que querem crescer também e evoluir. A inteligência humana, a exemplo da inteligência artificial, ela está sempre querendo aprender e evoluir, ok? Acreditem mais em vocês, nas suas inteligências, menos moda, menos pressa, porque o solo vai ficar e a gente passa, né? Produtor, produtora. Então, raciocinem além de uma safra, de 2 safras, tomem decisões para pelo menos 5 safras, né? Com calma e acreditem que a FBN da soja, quando bem subsidiada pelo ambiente, pelo bom manejo, pelas boas práticas agrícolas, ela entrega bastante nitrogênio para a cultura e faz você economizar dinheiro no bolso sem precisar gastar dinheiro com nitrogênio que está R$ 7 o quilo, né? Então, a turma que põe 100 quilos de nitrogênio está jogando R$ 700 por hectare. Um custo de produção que já está em 6 mil? Pô, estranho isso, né? Vitor, muito obrigado. Luciele, muito obrigado. Ouvinte, produtor, produtora, muito obrigado pela sua atenção. Colega consultor, agradeço a sua atenção. E até de repente. Estamos chegando ao final de um episódio ímpar no nosso Plantcast, porque nós tivemos aí uma verdadeira aula sobre FBN, sobre a teoria e sobre a parte prática mesmo que pode potencializar esse processo. E também agradecer, professor, pelas suas palavras ao final, falando muito de pessoas, né, do quanto isso é importante para aumentar a produtividade e também um pouco sobre a ICL, sobre o que a gente acredita, os valores, o cuidado, que é um dos nossos pilares. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, até esse momento, e eu vou passar agora a palavra para o Vitor também, fazer as suas considerações finais. É até difícil de falar agora, né, Luciana, depois do professor, mas eu queria agradecer imensamente pela sua presença, professor, e hoje a gente teve um manual prático de como aumentar a produtividade, como aumentar a eficiência da FBN. Mais que isso, como trabalhar com seriedade e com pesquisa, né? E você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado por ouvir, acompanhar esse podcast e até o próximo. É isso aí, Vitor. Mais uma vez, professor Gil Câmara, muito obrigado por compartilhar seu tempo,
seu conhecimento, sua experiência e principalmente pelos conselhos aí que você nos deu, né? Trouxe para nós, para os nossos ouvintes aí ao longo de todo esse episódio. Caros ouvintes, esse é o Plantcast. Muito obrigada por estar conosco neste momento. Se você gostou, não deixe de nos avaliar no seu programa, no seu aplicativo de preferência. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também no TikTok. E até um próximo programa. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.